Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da SAESP para poder falar sobre um tema diferente. A gente não transfunde ninguém ambulatorialmente, professor. Se o paciente precisar ser transfundido, ele provavelmente não vai receber alta, né? Mas a ideia é falar sobre anestesia em regime ambulatorial, para que a gente consiga fazer com que o centro cirúrgico tenha uma rotatividade maior e absorver as grandes vantagens que as novas técnicas conseguem absorver. Tanto as técnicas cirúrgicas, extremamente avançadas, com videocirurgias, cirurgias pouco invasivas, as técnicas endoscópicas e também em relação aos novos fármacos, né, que a gente tem hoje disponíveis. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é em relação à definição, ao conceito de anestesia ambulatorial no Brasil. A anestesia ambulatorial, ela vem dos Estados Unidos e lá, nos países fora daqui, portanto, eles entendem que um paciente que fique menos que 24 horas no hospital, eles são tratados como pacientes ambulatoriais. No Brasil, em função de remuneração de convênios médicos, a gente acaba definindo isso de uma forma um pouco diferente, dizendo que a anestesia ambulatorial é o atendimento a pacientes sob anestesia geral, loco-regional ou combinada, com indicações de intervenção cirúrgica, exames diagnósticos realizados sob anestesia ou procedimentos terapêuticos que permaneçam sob o controle médico até a sua plena recuperação das funções físicas, psíquicas, né, tendo alta para casa sem pernoite. Ou seja, o paciente vai embora para casa no mesmo dia, tá bom? E aí, a pequena diferença, tá? Até recentemente, no último Congresso Paulista de Anestesia, eu tive a oportunidade de conversar com médicos de fora, né, a doutora Beverly dos Estados Unidos, e ela confirma esse tipo de abordagem lá, mas fiquei extremamente feliz com a conversa, dizendo, porque tive a real certeza de que nós estamos muito perto deles em relação à qualidade e ao trato com o paciente no regime ambulatorial. Então, quais são as vantagens da anestesia ambulatorial? Ao permitir um breve retorno ao lar, um maior conforto, um retorno precoce ao trabalho, menos risco de infecção, porque fica menos tempo dentro do ambiente hospitalar, libera os leitos, aumenta a rotatividade, diminui os custos e melhora a relação médico-paciente. Mas tem um lado ruim da história, né? Que são as desvantagens. A gente perde o contato com o paciente, então a gente não sabe se esse paciente vai ter dor, se ele vai ter sangramentos, se ele pode ter algum tipo de inflamação ou infecção do foco operatório, se esse paciente teve náuseas, vômitos, febre, né? Perde o controle sobre a atividade física e também sobre a atividade intelectual do paciente. Mas existem formas de a gente amenizar essas desvantagens. Muito bom. Então, nesse tripé, a gente vai conhecer o nosso paciente, porque você vai fazer a sua avaliação pré-anestésica de forma correta, né? A gente conhece um pouquinho da anestesia, a gente já fez anestesia para procedimentos ou cirurgias ou exames diagnósticos em regime ambulatorial, e o que vai mudar? O que vai mudar é o ambiente em que esse procedimento, esse exame diagnóstico vai ser realizado. Portanto, aqui a gente começa a entender que na anestesia sob regime ambulatorial também existem determinações, existem regras e a gente deve coibir os abusos. Tá bom? Existem regras aqui também. Então vamos lá. Uma das classificações de unidade ambulatorial é esta aqui, não oficial, não prescrita em resoluções, mas que a gente facilita o entendimento. Essa unidade pode ser autônoma, ela pode ser uma unidade independente do hospital, mas que fique nas redondezas do seu hospital. Ela pode ser integrada ao hospital ou ela pode ser mista, ou seja, ela pode ser autônoma, funcionar de forma independente, mas utilizar recursos do hospital. Certo? Mas isso é apenas para a gente começar a entender que ela pode ser de várias maneiras. A resolução publicada no Conselho Federal de Medicina em 2008 dispõe sobre as normas mínimas de funcionamento para os consultórios médicos e de complexos cirúrgicos para procedimentos com internação de curta permanência hospitalar. Ela incorpora, tá certo, a resolução de 2006 chamada de 1802, né? Bom, essa resolução ela é ampla, eu salientei apenas alguns aspectos, mas é interessante que para quem utiliza a anestesia em regime ambulatorial, é importante que você tenha ela sempre em mente.
Então, essas unidades, elas deverão se estruturar de acordo com a presente norma, tá certo? Elas podem ser hospitais, clínicas, casas de saúde, institutos, consultórios, ambulatórios isolados, centros e postos de saúde, né? Elas devem se adequar às normas gerais e específicas do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária. Ela deve ter um diretor técnico, tá certo? Fiel à sua execução. E essa resolução, obviamente, revoga as disposições anteriores. Então, por essas resoluções, a gente começa a definir dois conceitos. Primeiro, o que são cirurgias de curta permanência, em que não há pernoite, exceto as cirurgias obstétricas, os partos, e normalmente elas estão cirurgias, obviamente, menos que 20, que elas ocorrem em menos que 24 horas. E a gente tem que adequar as nossas técnicas de anestesia para cirurgias de curta permanência, cujos objetivos passam a ser a recuperação rápida, sem necessidade de pernoite, e o fármaco de eliminação rápida. Então, a gente vai começar a partir para incluir o conhecimento farmacológico para utilizar fármacos de curta permanência, evitando fármacos mais antigos e que tenham fenômeno de ressaca ou produção de metabólicos ativos, como diazepam, por exemplo, certo? Vamos partir para coisas mais recentes. A classificação contemplada na resolução é essa daqui. As unidades ambulatoriais, elas são classificadas em 4 tipos, tá? Então, o tipo 1 é o consultório médico. No consultório médico, você pode fazer o quê? Anestesia local, ponto. Certo? É o consultório do dermatologista. Infiltra anestésico local e faz uma ressecção de um nervos, alguma coisa assim. Não se permite a utilização de nenhum fármaco sedativo em unidades ambulatoriais tipo 1. E é uma unidade independente do hospital. Certo? Vamos colocar as coisas de forma clara. Unidade tipo 2. Já é um estabelecimento de saúde independente do hospital, destinado à realização de procedimentos clínicos cirúrgicos de pequeno e médio porte, com condições mínimas de segurança contempladas em outra resolução do Conselho Federal de Medicina para internações de curta permanência. Conta com salas de recuperação, salas de observação, faz cirurgias de pequeno e médio porte, sob anestesia loco-regional, exceto bloqueios subaracnoide e peridural. Por quê? Você pode ter complicações e esse paciente vai ficar internado, certo? Então, em unidades ambulatoriais tipo 2, faz-se anestesia com sedação, sem bloqueios. O pernoite, quando necessário, é feito aonde? No hospital de apoio, porque esse paciente tem que estar sempre referenciado. Fala, ó, você vai operar no hospital do outro lado da rua, mas se você precisar ficar internado, você vai no hospital referenciado. No caso aqui, vamos falar do Sírio, mas poderia ser qualquer outro, tá bom? Mas o paciente tem que ter essa orientação, fala, para onde eu vou se acontecer alguma coisa? Isso tem que ser dado, inclusive, por escrito ao paciente. Certo? E é obrigatório, então, para garantir o hospital de apoio. E na unidade tipo 3, você pode fazer o quê? Todas as cirurgias de porte, pequeno e médio porte, obviamente, mas com anestesia loco-regional, com ou sem sedação, anestesia geral, com agente de eliminação rápida. E pode-se fazer raquio-peridural? Pode. Sem problema nenhum. Então, para você ter uma amplitude maior de técnicas anestésicas possíveis de serem realizadas em regime ambulatorial, você tem que estar trabalhando em pelo menos uma unidade ambulatorial tipo 3. Certo? Se pode ocorrer a necessidade de uma internação, tá certo? Por no máximo 24 horas, né? Podendo ocorrer alta antes desse período. Se a internação for prolongada, deverá ser mandado para o hospital de apoio, certo? E essas unidades terão que ter obrigatoriamente também um hospital referência. E a unidade tipo 4? A unidade tipo 4 nada mais é do que um hospital dia ou uma unidade ambulatorial anexada dentro de um hospital geral. Então, obviamente, o hospital de referência vai ser o seu hospital maior, primário, terciário, de atendimento terciário, para cirurgias mais complexas. Tá certo? Mas essa unidade, por estar contemplada dentro de uma mesma estrutura física, usa a estrutura do hospital geral. Tá bom? Então, para que a gente tenha uma possibilidade maior de realização de técnicas anestésicas, a gente tem que estar em pelo menos uma unidade ambulatorial tipo 3. Muito bom. Quais são os pacientes que podem ser incluídos no regime ambulatorial? Os pacientes classificados com estado físico ASA 1 e ASA 2. Ponto final. ASA 3
existe uma interrogação. Em alguns casos você vai fazer, tá certo? Um exemplo clássico disso são os pacientes submetidos à cirurgia oftalmológica, né? Muitas vezes são pacientes idosos para fazer facectomia ou vitrectomias, tá? São pacientes idosos, pacientes diabéticos com longa data de doença, hipertensos, às vezes com stage coronarianos, tá? Eles não são asa 2, eles são pacientes asa 3. Mas eu fazer uma cirurgia com bloqueio retrobulbar, com bloqueio periconal, uma sedação leve. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Mas, se um dia vocês forem perguntados, qual paciente pode ser submetido a anestesia em regime ambulatorial? Asa 1, asa 2. Certo? Existem exceções. Obviamente que a extensão e localização do procedimento que você vai fazer vai permitir que esse paciente seja incluído em regime ambulatorial ou não. Você pega um paciente hipertenso, diagnosticado há pouco tempo, toma lá o seu inibidor de ECA, mas vai fazer uma prostatectomia radical, esse paciente não vai ser tratado em regime ambulatorial, ele vai ficar em regime de internação, tá bom? Então existem os vieses que a gente tem que prestar atenção. Outro problema é que nas unidades 2, 3 e 4, esse paciente deve estar sempre acompanhado por uma pessoa adulta, lúcida e responsável. Muito bem. Em que situações o regime ambulatorial deve ser contraindicado? Em pacientes que têm distúrbios orgânicos graves, né? Na verdade, asa 3, asa 4, em procedimentos extensos, como eu já citei, ou em procedimentos em que há risco de sangramento, ou outras perdas de volume que necessitam de reposição volêmica importante, certo? Nesses casos, você vai deixar o paciente provavelmente internado, e às vezes até em terapia intensiva. Quando há necessidade de imobilização prolongada no pós-operatório, e quando esse paciente tem dor intensa no pós-operatório, a ponto de necessitar do uso de narcóticos, tipo morfina, tá bom? Então, para que a gente comece a entender, usou morfina, esse paciente fica internado. Como é que eu vou dar alta para um paciente se ele vai precisar tomar morfina de 4 em 4 horas? Tá certo? Não se justifica, acaba sendo incompatível. Então, se ele precisa de morfina, ele está fora do regime ambulatorial, tá? Para que a gente comece a entender e esclarecer as coisas. Outra contraindicação. A cirurgia ou procedimento deverá ser suspensa se o paciente apresentar-se ao serviço sem a companhia de uma pessoa que se responsabilize por acompanhá-lo durante todo o tempo de intervenção e no retorno ao lar. Esse paciente não pode ir embora sozinho. Ah, eu vou de ônibus, não pode. Ah, eu vou de táxi, não pode. Tá bom? Ah, eu vou a pé, também não pode. Então, interna com alguém, vai embora com alguém. Tá? A cirurgia também deverá ser suspensa ou adiada, tá certo? Se o estabelecimento não apresentar as condições exigidas, né? Condições óbvias, ou também quando não você está fazendo anestesia em condições que não estejam contempladas nas resoluções do CFM, ou seja, passando o seu limite. Tá? Então os limites são bem estabelecidos. A responsabilidade da cirurgia, obviamente, é do médico executante, tá certo? Toda investigação pré-operatória do paciente com exames laboratoriais, consultas, tal, é responsabilidade do médico ou da equipe médica executante. Tá? E dar as orientações, principalmente pós-operatório, tudo por escrito para o paciente. Critérios de alta. Isso aqui a gente vai falar um pouco mais à frente, mas toda vez que a gente pensa em dar alta para o paciente, esse paciente tem que estar como? Tem que estar normal, certo? Ele tem que estar orientado, sinais vitais estáveis, sem náuseas, sem vômitos, respirando direitinho, conseguiu estabelecer a realimentação, né, de acordo com o que ele vai poder comer, certo? Uma alimentação leve, pelo menos com líquidos e gelatina, tá certo? Capacidade de locomover, como antes, né, se a cirurgia permitir, obviamente, sem sangramento, sem dor importante, sem retenção urinária. Então o paciente tem que estar, quando você olha para ele e fala, o paciente está pronto para ir embora. Certo? Está só esperando você para ir lá, conversar, receber as orientações e liberar o paciente. Muito bom. A responsabilidade do acompanhamento do paciente é do médico ou da equipe médica que realizou o procedimento, e nisso o anestesiologista pode ser incluído, obviamente. Certo? Então, essas unidades, ela tem prontuário próprio, registro de ocorrência, registro de infecção, registro de medicamentos, todos próprios, tá certo? Seja ela no tipo 2, tipo 3 ou tipo 4. Mesmo, portanto, que ela seja anexada, ela tem que ter a sua documentação registrada no seu ambiente. Outra coisa é que você tem que estabelecer condições para efetuar a remoção dos pacientes, caso seja necessário, certo? Para a internação do seu hospital de referência. Muito bom.
Então vamos selecionar agora os pacientes, depois os procedimentos, né? Depois as drogas e depois as técnicas. Vamos começar a falar de anestesia propriamente dita, certo? Vamos lá. Então esses pacientes, como eu já falei, tem que ter um acompanhamento adulto. Nesses pacientes tem que se notar que você tem uma fácil comunicação entre o paciente e a unidade ambulatorial, isso é importante, tá certo? Nisso envolve inclusive nível socioeconômico. Tem pacientes às vezes que você não consegue, você percebe que não há condição desse paciente anotar um telefone, o cara não consegue entender. Então nesses pacientes você não vai dar alta para ele, você fica deixando internado, certo? Isso acontece ainda hoje. Esse paciente tem que ter o jeito de chegar na unidade ambulatorial, caso aconteça alguma coisa, tá certo? Tem condições de cumprir os cuidados e, portanto, tem que ter um nível intelectual um pouquinho razoável. Alguns fatores são limitantes e, de certa forma, assim, de início já excluem o paciente de regime ambulatorial. Idade. Em relação a prematuros, aqui existe uma certa dúvida. Tem lugares que você fala que idades pós-conceptual menor que 46 semanas, o paciente deve ficar internado, porque provavelmente ele vai ser submetido a uma técnica de anestesia inalatória. Por isso, ele pode ter a apneia transitória do recém-nascido. Então, esse paciente, RN, fica internado. Existem outros lugares na literatura em que se coloca 60 semanas. Mas o que é mais clássico, mais aceito, são 46 semanas. Então, você tem que contar a idade gestacional e mais o tempo de vida pós-nascimento. Tá? Os idosos. Teoricamente, 65 anos exclui o paciente do regime ambulatorial. Isso é o que está escrito, tá certo? Na prática, aquilo que eu falei para vocês, e mais uma vez a cirurgia oftalmológica serve como exemplo. Às vezes, ou muitas vezes, você tem pacientes acima de 65 anos e você vai dar alta para esse paciente, tá bom? Então, teoricamente, você deveria deixar ele internado, mas você não vai fazer isso. Mas é o que está escrito, é o que existe na literatura. Bom, em relação ao estado físico, o ASA 3 está fora, com as ressalvas que eu já falei para vocês, e dependendo das doenças pré-existentes também, você vai deixar esse paciente internado. Muito bom. Apenas para salientar coisa que eu também já citei, os ASA 3 podem ser enquadrados no esquema ambulatorial desde que as doenças estejam controladas. Mas se ele está controlado, ele não é ASA 3, ele passa a ser ASA 2. Então, de certa forma, é meio redundante isso aqui. Se você considerar que a cirurgia é mais invasiva, mesmo ele sendo ASA 3, ele vai ficar, mesmo se ele for ASA 1 ou ASA 2, ele vai ficar internado, certo? Agora, se for uma cirurgia extremamente pequena, você pode dar alta para o paciente desde que ele reúna as condições de alta adequadas, né? Agora, em todos os pacientes, mesmo nos ASA 1, nos ASA 2, e inclusive nos ASA 3, caso você pense no regime ambulatorial, a possibilidade de internação deve ser sempre considerada, sempre, e avisada ao paciente. Tá bom? Falou, seu João, se der algum problema, o senhor vai ficar internado. Tem que falar e tem que escrever. Muito bom. As cirurgias pediátricas, a grande maioria são cirurgias de pequeno e médio porte, e 70% da população pediátrica é operada, é submetida a um ato anestésico cirúrgico sob regime ambulatorial. Tá? Então, é um alvo assim que a gente tem que prestar muita atenção nesses pacientes, e a gente tem que também coibir alguns abusos que são meio típicos de algumas especialidades médicas, tá? Então, por exemplo, quando você faz uma cirurgia, isso a gente vai citar um pouco mais para frente também, mas cirurgias em que você intubou a criança, você deve deixar a criança mais tempo no hospital. Se você usou um dispositivo supraglótico, você pode dar alta um pouquinho mais cedo. Tá bom? Existe um número, 2 horas, pelo menos, né? Aí é o que a gente faz na realidade. Então, 2 horas para você conseguir dar alta para essa criança. E a gente vê na prática diária que as crianças se recuperam muito rápido, né? Muito rapidamente a gente consegue estubar a criança, entregar a criança para os pais, e essa criança tem uma recuperação bem rápida e muito satisfatória. E você poderia dar alta antes, mas é o que a gente tenta fazer na prática. Quando você faz a anestesia e cirurgia em crianças, normalmente você pode ter alguns problemas relacionados a levar a criança para o hospital, tirar a criança do ambiente que ele está acostumado, perder o contato com os pais, né? Então essa criança pode ter apatia, alterações de comportamento, alterações de sono, enurese noturna e até regressão no comportamento. E aqui entra um questionamento em se fazer ou não medicação pré-anestésica em crianças.
se fazer rotineiramente, por exemplo, o midazolam, que talvez seja o fármaco mais utilizado na dose de 0,05 mg por quilo em pacientes pediátricos. A gente estabelece que a partir de 1 ano a gente usa a medicação pré-anestésica como o midazolam, né, por via oral, nessas crianças acima de 1 ano. Agora, a literatura é muito firme em afirmar que vale muito mais uma conversa com o pai e com a mãe numa criança maior de 1 ano, com 3, 4 anos, em que você tem um vínculo muito forte entre os pais e a criança, tá certo? Vale muito mais uma conversa do que simplesmente ir lá e fazer a prescrição do midazolam e pedir para a enfermagem dar esse remédio e virar as costas. Então vale mais a pena, às vezes, levar a criança antes para o hospital, para ela se acostumar com o ambiente, tá certo? Aí no dia que ela for fazer a cirurgia, é um ambiente que ela já viu pelo menos uma vez na vida, tá? Se apresentar, conversar, explicar, levar os pais juntos, até pelo menos a porta do centro cirúrgico, caso a sua rotina não seja fazer indução com os pais presentes, como é hábito em alguns hospitais, não sei, aqui eu não sei como é que é, mas no meu hospital não é. Tá? Eu acho que no Brasil também não é, em muitos lugares. Mas em alguns trabalhos a gente vê a presença dos pais durante a indução com resultados melhores no pós-operatório, no final. Tá? Então, assim, eu acho que é uma população que a gente usa muito o regime ambulatorial e que a gente tem que prestar atenção e individualizar as coisas. Toma muito cuidado com as coisas, só muito mais do que simplesmente dar um remedinho lá. Bom, as crianças que podem ser incluídas no regime ambulatorial, os pais, né, com nível intelectual suficiente para entender tudo o que vai acontecer com a criança, receber as orientações por escrito, né, que se consiga se comunicar e se locomover até a unidade ambulatorial facilmente. Agora, bom, obviamente que essas crianças vão ser sempre submetidas à anestesia em unidades ambulatoriais tipo 3 ou tipo 4, tá? Bom, enquanto as crianças não podem ser utilizadas, ser anestesiadas em regime ambulatorial, prematuros, tá certo? Quando você não tem controle adequado de uma doença sistêmica, quando o seu paciente está em vigência de infecção bacteriana ou viral, isso aqui é muito comum, principalmente agora no inverno, em crianças com infecção de viária superior, que vem para a cirurgia de adenoamidalectomia, tá certo? E a mãe fala assim, ele estava meio doentinho, está tossindo. Quanto tempo você tem que esperar? 15 dias após a remissão da doença. Não corra risco em cirurgias eletivas, principalmente em regime ambulatorial e em crianças, tá certo? Não podemos nos exceder, a gente tem que fazer as coisas com segurança. Então, 15 dias após a remissão dos sintomas. Melhorou, infectou de novo, começa a contar de novo 15 dias, depois que sarar, que sumir, certo? Cardiopatias congênitas ou com sopro sistólico não investigados, tá certo? Doenças diabéticas, falcêmicas, ou história com irmão de morte súbita, né? Ou história com irmão de angústia, síndrome respiratória aguda, certo? Irmão de morte súbita por risco de hipertermia maligna, né? A criança teve um irmão que morreu por algum motivo, essa criança é mais suscetível a ter esse tipo de problema. Então aí você acaba deixando, faz a cirurgia, interna a criança e dá alta no dia seguinte, fica de olho. Bom, outros problemas que excluem as crianças, procedimentos traumáticos, risco de excessiva hemorragia, quando se abre a cavidade abdominal, né, porque você acaba tendo mais dor, às vezes você associa bloqueios nessas crianças, acaba deixando a criança internada, ou que tem dificuldade respiratória, crianças apneicas, suscetíveis a hipertermia maligna, ou com dor de difícil controle, em que você vai lançar mão de bloqueios, ou que você vai manter até catéteres sob anestesia loco-regional, ou que você vai lançar mão de narcóticos. Ou critérios sociais, quando você vê que você tem famílias humildes e que infelizmente você não consegue ter esse tipo de comunicação, ou que a família não consegue chegar no hospital, então é melhor você deixar a criança internada. Bom, no paciente idoso, então, portanto, aqui a gente pode ter dois fatores de exclusão, ou o idoso acima de 65 anos, ou o paciente ASA3, né? Eu já falei para vocês que existem os seus vieses. É muito comum o idoso ter doenças cardiovasculares, respiratórias ou neurológicas. E dependendo do grau de doença ou da evolução dessas doenças, você deveria deixar esses pacientes internados por até 48 horas, e não apenas 24. Apesar de que quanto mais tempo a gente idoso internado no hospital, maior o risco dele fazer quadros de confusão mental, delírio, e aí por aí vai. Tá? Então eu acho que se você tiver diante de um paciente idoso com uma cirurgia de porte muito pequeno, como a alfacectomia, né, mas que não deve ser desprezada, porque
mexe numa área extremamente importante que é a visão, então a gente tem que pesar risco-benefício em relação a esses números, né, de você afirmar o horário ou o tempo de internação desse tipo de paciente. Esses pacientes, se eles tiverem, você pode até liberá-los, se eles estiverem com doenças adequadamente controláveis, se for um procedimento pequeno, técnica anestésica com mínimo impacto, tá certo? E condições de cuidados pós-operatórios no lar, por ele mesmo ou por cuidadores ou familiares, tá certo? E, como eu já falei, prever sempre a possibilidade de permanência. E utilizar uma unidade ambulatorial tipo 4 para esse tipo de paciente. Bom, é muito importante estabelecer o tempo de doença, né, em que esses pacientes, os idosos apresentam. É diferente você cuidar de um paciente hipertenso há 1 ano ou 2 anos, ou diferente de um paciente cuidar de um paciente hipertenso há 20 anos. Né? É diferente você ter um paciente intolerante à glicose do que um paciente diabético com neuropatia autonômica. Tá certo? E com hipotensão ortostática. Você mede a pressão dele deitado, sentado, você tem uma variação grande, ele levanta e ele fica tonto. Então isso pode te levar a pensar em insuficiência ventricular esquerda, ou sobrecarga ventricular esquerda, tá? Então prestar sempre atenção e fazer essa correlação entre há quanto tempo o senhor tem diabetes, há quanto tempo o senhor tem a sua pressão alta, há quanto tempo o senhor trata, não sei direito, pergunta para outro familiar, ganhe informações, tá certo? Corra atrás das informações para que você trate o seu paciente com maior segurança. Bom, fármacos. Quais fármacos a gente pode usar em anestesia sob regime ambulatorial? Todas as classes de fármacos são possíveis. É óbvio que você vai buscar escolhas melhores dentro da sua classe. Então, benzodiazepínicos são usados, hipnóticos, opioides, inalatórios, bloqueadores neuromusculares e anestésicos locais. Vamos tentar falar alguma coisa do que é peculiar para cada um deles em regime ambulatorial, tá certo? Se você tiver que escolher entre o diazepam ou o midazolam, prefira o midazolam, porque você tem uma meia-vida de eliminação mais curta, em torno de 2 horas, tá certo? O diazepam tem 2 metabólitos ativos, tem efeitos residuais longos, por 1 dia ou até 2 dias, né? Mas são fármacos em que você tem uma droga antagonista. Existe lá o flumazenil, tá certo? A droga antagonista, apesar de ter um alto custo, certo? Ele tem o flumazenil, ele é pouco utilizado exatamente pelo seu custo. E normalmente quando se usa o benzodiazepínico em regime ambulatorial, a gente acaba reduzindo as doses, né? Dependendo do paciente. A gente acaba utilizando doses menores porque a gente associa com outras coisas. Né? Então a gente acaba não tendo muita, por exemplo, sonolência excessiva por acúmulo de benzodiazepínico utilizado. Quase não é isso, tá? A gente acaba somando as drogas e acaba reduzindo as doses. Então usa as coisas com parcimônia. No Propofol, talvez seja grande vedete hoje em dia, né? Eu sou particularmente fã desse carinha aí do Propofol, principalmente quando a gente usa em técnicas de anestesia venosa total. A gente acaba utilizando o Propofol por ele ter várias características favoráveis, né? Não se acumula, apesar de ter um volume de distribuição alto, extremamente lipofílico, ele tem uma distribuição muito rápida. Então o término de ação do Propofol é por distribuição e não por eliminação. Também a vida dele é longa, se você for parar para pensar, certo? Mas como ele não se acumula, você pode usar até infusão contínua, que ele não sofre acúmulo, o paciente acorda rápido e confortavelmente. Tem efeito antiemético. Tá certo? Talvez o único incômodo em que às vezes o paciente se lembra é dor à injeção. É muito pouco perto disso. Tá certo? Tem um monte de coisa que a gente faz pior no paciente do que injetar Propofol. Tá? Então, eu acho que isso aqui é fantástico em regime ambulatorial. Tá certo? Você consegue fazer exames diagnósticos só com infusão do Propofol associado a um opioide, né? Porque ele não tem ação analgésica nenhuma. Então a gente acaba tendo muitos benefícios do uso do Propofol. Em relação aos opioides, eu trouxe aqui para vocês apenas algumas características farmacocinéticas de alguns deles, do alfenta, do fentanil, do sulfentanil, do remifentanil, né? Todos eles você pode usar. Uns, você sabe que ele acaba tendo uma meia-vida mais longa, ele tem um tempo de ação que a gente chama de um tempo de latência, ou TPIC mais longo, no caso do sulfentanil, em torno de 3 a 6 minutos. Ou você opta pelo alfentanil, que tem um TPIC de 1 minuto, tá certo? Ou você usa uma droga como o remifentanil, que tem uma meia-vida extremamente curta, um V1 muito pequeno, uma meia-vida contexto dependente pequena, que permite a infusão contínua sem acúmulo nenhum. A diferença é que o remifentanil é um opioide esterificado.
Toda molécula que foi esterificada, ela passa a ser metabolizada no plasma, por esterase plasmática inespecífica. Ou seja, a meia-vida cai muito. Então tem um perfil muito bom para ser utilizado em infusão contínua, sem acúmulos. Problema, não tem analgesia residual nenhuma. Né? E foi lançado, primeiro falou que existia, depois falou que não existia, agora parece que existe mesmo a tal da hiperalgesia em relação ao remifentanil. Né? Quando você usa opioide, e principalmente o remifentanil, você acaba tendo provocar a sensação de dor no paciente no pós-operatório, e aí você acaba deixando de utilizar. Fala, não precisa deixar de utilizar. O que você tem que fazer quando você coloca e escolhe um opioide, uma técnica de anestesia em regime ambulatorial? Planejar a sua anestesia, fazer o planejamento do paciente desde o início até o final, para que você não provoque dor e para que você previna os inconvenientes relacionados aos fármacos e à cirurgia. Certo? Então a hiperalgesia hoje é um fato consumado, existe. E ela ficou mais vigente, o estudo sobre ela ficou mais vigente exatamente porque ele não tem metabólito ativo nenhum, exatamente porque a partir do momento que você parou a infusão, em 3 a 5 minutos ele acaba, ele some. Certo? Então você não tem analgesia residual nenhuma. Se você pegar modelos plasmáticos de sufentanil e usar a infusão alvo controlada de sufentanil, você começa com um alvo de concentração plasmática e efeito em 0,5 nanogramas por ml e você mantém a infusão em 0,5 durante 2, 3 horas. Desligou a infusão em torno de 0,2 nanogramas por ml de concentração e efeito, esse paciente desperta. Ele desperta de uma forma sonolenta. Ele fica respirando, bradipneico, e você com oxigênio, olhando o paciente e monitorando a saturação, a frequência cardíaca e eletrocardiograma. E a analgesia, os trabalhos dizem que se mantém até 0,08 nanogramas por ml. E para cair de 0,2 a 0,08 demora muito. Então, portanto, esse paciente não experimenta a sensação dolorosa após o término da infusão do sufenta. Tá? Então, quando se utiliza o remifentanil, tendo ou não hiperalgesia, o que você tem que fazer é, na escolha da técnica anestésica, planejar a anestesia e planejar a analgesia do paciente. Certo? Então, vamos lá. Eu falei para vocês aqui do fentanil, do alfenta e do sufentanil, apenas mostrando a diferença entre eles. Gritante é que a depuração do alfenta é muito menor. A depuração do sufentanil é maior que a do alfentanil, tá? E se vocês forem utilizá-los, nenhum desses aqui tem um perfil ótimo para infusão contínua. Se você for pensar em infusão contínua, o primeiro é o remifentanil, o segundo é o sufenta, o terceiro é o alfenta e por último é o fentanil, o pior deles, tá? Mas em regime ambulatorial, esses três aqui, utilizados em doses em bolos, você pode usar qualquer um deles. Agora, todo opioide provoca vômito. Vômito é uma desvantagem. Tá certo? É um efeito indesejável. Portanto, dependendo do seu score, né, publicado lá em vários guidelines, mas o último publicado em 2014 pela Sociedade Americana de Anestesia Ambulatorial, quando você usa opioide no pós-operatório, esse paciente aumenta o risco em 20% de ter vômito em casa. Tá bom? Então, usou opioide, aumenta o risco de vomitar. Mas é difícil fazer uma anestesia sem opioide, apesar de existir uma linha de opioide free. Tá certo? Tem gente que não usa, mas a maioria dos anestesiologistas, acredito eu, lança mão de opioide intraoperatório. Tá? E às vezes no pós-operatório. E o remifentanil eu já falei para vocês, apenas para mostrar alguns dados farmacológicos, né? Ação rápida, né? O T-pic em 3,8 minutos até 8 minutos, depuração muito rápida em 8 minutos. Meia-vida com texto dependente em 3 minutos, esse 10 aqui é muito, mas a gente fica em 3 até 5. Recupera-se muito rápido o paciente, né? Não tem analgesia residual e é usado em infusão alvo controlada, seja ela em TCI ou até em MCI. Né? Bom, bloqueadores. A succinilcolina pode ser usada em regime ambulatorial sem problema nenhum. O único detalhe é, se você não lançar mão de pré-cruralização, esse paciente pode ter maior dor no pós-operatório. Né? Então, muitas vezes, a gente usa a pré-curarização com rocurônio ou atracúrio em 5 a 10% da dose eficaz 95% para que a gente tenha uma diminuição das fasciculações e por isso o paciente tenha menos dor no pós-operatório. Mas se você não tiver grandes contraindicações ao uso da succinilcolina, ele pode ser utilizado, sem problema nenhum. Se você for preferir outros fármacos, né, os benzoisoquinolínicos liberam histamina, então em pacientes atópicos e asmáticos você deveria evitar o uso dos benzoisoquinolínicos, né? E lança a mão dos
dos bloqueadores neuromusculares esteroidais, o Vecurone ou o Rucurone. O Rucurone hoje ganhou muito espaço por causa do Sugamadex, né? O Sugamadex hoje é uma droga que desmistificou o problema do uso ou não do bloqueador neuromuscular. O único problema em relação ao Sugamadex é que custa muito caro, né? Em torno aí hoje de 80, 90 euros uma ampola de Sugamadex, muito caro. Comparado com o preço de opioides, de outros bloqueadores neuromusculares disponíveis, é um preço muitas vezes maior. Em relação aos inalatórios, ainda se usa Lotano em centros menos abastados porque tem baixo custo. Dentre eles, ele acaba tendo uma indução suave, tá certo? É muito lipossolúvel, demora mais para induzir, principalmente as crianças, né? As desvantagens é que é arritmogênico, né? Principalmente em pacientes que estão em vigência de hipercapnia, né? Hipoventilação. Mas ainda se usa. Hoje em dia, se você for parar para pensar em anestesia inalatória versus regime ambulatorial, talvez o maior representante seja o sevoflurano, pelo fato de você poder usar na manutenção da sua anestesia geral inalatória em pacientes adultos, tá certo? Em anestesias convencionais, ou na indução em crianças, que ele acaba tendo um perfil mais rápido de indução e de recuperação em crianças, apesar de custar mais caro do que o Lotano. Então, com relação a técnicas anestésicas que podem ser utilizadas em regime ambulatorial, o que a gente pode usar? Todas. Não há contraindicação a realizar uma peridural em regime ambulatorial. Raquianestesia em regime ambulatorial, posso fazer. Anestesia geral, posso fazer. Tá certo? Bloqueios, técnicas combinadas, todas. Certo? Para começar a citar algumas delas, a gente pode começar por sedação. A sedação ela é classificada em 3 níveis: sedação leve, moderada ou profunda, dependendo do nível de consciência em que o paciente vai perdendo o nível de consciência e do uso ou não de hipnótico e do uso ou não de dispositivos que desobstruem a via aérea. Isso tá inclusive determinado em resoluções do Conselho Federal de Medicina. Tá? Esses 3 e existe um estágio aqui no meio que é chamado de sedação consciente. Aparentemente paradoxal, mas sedação consciente o que é? É aquela em que o paciente respira espontaneamente com oxigênio e que é facilmente, ele desperta facilmente com toque ou chamado. Tá? Então é um estado entre aqui a leve e a moderada, chamada de sedação consciente. Mas toda vez que você ceda o paciente, ele deve estar adequadamente monitorizado e em unidade ambulatorial, pelo menos tipo 2. Certo? Bom, várias formas de se fazer sedação. Não estou aqui não é o objetivo da aula. Apenas associações de midazolam com fentanil, propofol, infusão contínua, infusão manual, propofol mais algum opioide, infusão contínua, no caso aqui algum é remifentanil. Ou alguns profissionais de outras áreas lançam mão de cloral hidratado em pacientes pediátricos para exames diagnósticos. Ou hoje em dia a dexmedetomidina você pode utilizar nessas doses aqui de 0,5 micrograma por quilo com uma dose de indução que você pode fazer ou não, associada à infusão contínua em infusão manual de 0,3 a 0,7 microgramas por quilo por minuto. E existem novos agentes, né? Existem novos agentes, novos vedetes que vão chegar para a anestesia ambulatorial, que é o remimazolam. Fica fácil a gente lembrar porque é o midazolam esterificado. É o remifentanil do benzodiazepínico. Tá certo? Vai chegar, já existem trabalhos, já existem coisas bem fundamentadas, não está disponível ainda, acho que no Brasil, mas é uma droga que já saiu dos estudos em fase clínica, então esterificaram a molécula do midazolam, então ele acaba tendo metabolização plasmática, por isso uma meia-vida curta, então daqui a pouco a gente vai conseguir fazer anestesia com remimazolam mais remifentanil. Para fazer confusão, né? Mas é tudo REM, então fica fácil de entender. Bom, induções inalatórias, né? Você pode fazer por aumentar gradativamente 1, 2, 3%, aumentando a concentração, a criança vai dormindo, ou utilizar técnicas de capacidade vital, em que depois expira totalmente, depois inspira, respiração dupla ou tripla, pedir para ele respirar várias vezes, né? Ou, e nesses 2 casos aqui, você só vai poder usar o sevoflurano ou a Lotano. Bom, quando você faz anestesia venosa total em regime ambulatorial ou não, tá certo? O que você tem que saber é que você tem que ter a utilização do propofol versus um opioide mais um ajudante ou um adjuvante.
Tá certo? E esse adjuvante vai servir para quê? Para fazer o antagonismo NMDA, que talvez seja um dos mecanismos responsáveis pela formação da hiperalgesia induzida pelos opioides, ou da hiperalgesia induzida pelo trauma tissular, né? Então esse adjuvante vem em contraponto desta sensibilização periférica e central. Vem em função do planejamento pré-operatório do paciente, da sua técnica. Então, se você for fazer a anestesia venosa total, ela acaba tendo vantagens em relação às infusões, a infusão manual ou infusão em bolas, porque ela evita esses picos e vales de concentração plasmática de fármacos. E, consequentemente, você acaba tendo menos efeitos indesejáveis dos fármacos. Tá? Você lança a mão de bombas de infusão, que vão agir em microgramas por quilo por minuto, ou em bombas de infusão alvo controlada, em que você passa a definir concentração plasmática, concentração, efeito, e com isso com uma infusão decremental por uma curva exponencial de queda da concentração. Então, consequentemente, a infusão não é linear, a infusão ela é decremental. Tá? Com isso você acaba tendo, a vantagem seria o quê? Menor uso de droga, menor quantidade de fármaco injetado, pensando no Propofol, por exemplo. Então, numa cirurgia um pouco mais longa, a quantidade de fármaco que eu injeto é menor. Com isso eu tenho menos para-efeito. Tá? Então, você percebe que essas técnicas utilizadas em regime ambulatorial, elas acabam sempre visando o benefício do paciente, a segurança, para que a gente use as coisas com mais parcimônia, com mais calma e com doses cada vez mais individualizadas aos pacientes. Como eu falei para vocês que a gente tem que planejar os fármacos e a anestesia e planejar a analgesia e o cuidado por inteiro no paciente, os bloqueios periféricos devem ser associados. Então, apenas para citar, bloqueios periféricos realizados ao nível da cabeça, né? Então, bloqueio peribulbar, retrobulbar para cirurgias oftalmológicas, supraorbitário, supratronclear, nasociliar para cirurgias das pálpebras. Bloqueio do nervo zigomático, vai fazer a analgesia da parede lateral da órbita. Bloqueio do nervo lacrimal, que não está citado aqui, que é no terço médio da pálpebra praticamente. Bloqueio infraorbitário para a pálpebra inferior. Bloqueio do nervo mentoniano. Bloqueio do nervo palatino para analgesia em cirurgias de amidalectomia. Tá? Bloqueios realizados na região do tórax e do abdômen. Bloqueio intercostal, seja ele com punções múltiplas ou com punção única. Bloqueio paravertebral. Bloqueio interpleural, esse aqui já descrito muitos anos atrás e praticamente em desuso, né? Ou bloqueios ilimbinal e lipogástrico, principalmente em pacientes pediátricos submetidos a herniorafias inguinais e orquidopexias. Bloqueio do nervo peniano para postectomias. Bloqueio do plano transverso abdominal, chamado TAP block dos nervos cruneais, que vem de T7 a T12 e fazem analgesia da parede abdominal apenas, e não tem analgesia visceral. Mas existem muitos trabalhos, inclusive revisões sistemáticas publicadas na literatura a respeito da eficácia do TAP block em cirurgias videolaparoscópicas. Tá? É extremamente útil. Bloqueio da bainha de reto abdominal. E hoje, a gente, aqui, bloqueio do plexo braquial, né? Bloqueio do nervo radial isoladamente, do ulnar, do mediano. Bloqueio do plexo braquial pode ser feito em via interescalênica, supraclavicular, infraclavicular, axilar, tá? Membros inferiores, isquiático, femoral, fibular, tibial, sural, safeno, bloqueio da face ilíaca. Tudo isso ganhou muita força pelo uso da ultrassonografia em anestesiologia. E isso aqui é um caminho sem volta. Nós estamos dentro do Sírio-Libanês aqui dando aula. Eu acho que aqui é tranquilo. Mas eu espero, e para nós, graças a Deus, já é uma realidade. Mas eu acho que isso daqui todo mundo tem que ver, tem que aprender, tem que saber fazer. É um caminho sem volta. Você aumenta a sua efetividade, diminui o risco de complicação, tá certo? E aumenta muito a satisfação do paciente, principalmente em regime ambulatorial. Então, uma das desvantagens que é controle da dor, a gente não tem mais. Tá bom? Então isso aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos. Aqui, não sei se dá para ver direito, mas o plexo braquial está nessa região. Aqui está a
artéria subclávia, tá certo? Aqui está o músculo escaleno anterior, desculpa, o escaleno médio, aqui está o escaleno anterior, aqui então dá para ver um pedacinho da jugular, tá? Aqui está o bloqueio do nervo esquiático, visto por ultrassonografia. Aqui dá para ver melhor, não dá para a gente ter certeza, mas parece, né? Dá para dizer que são tronco superior, médio e inferior, mas a ultrassonografia é um exame dinâmico, então é muito difícil da gente saber exatamente se isso daqui são já as raízes ou se são os troncos, depende da posição da probe em relação à utilização na hora que você está fazendo o ultrassom, tá? Aqui é um vídeo, não sei se passa, acho que não vai passar. Não vai passar, nunca passa. E aqui é um bloqueio do nervo femoral, tá certo? Então você vê que a face ilíaca, né? A face lata aqui em cima, a artéria femoral comum. E o nervo femoral, já isolado por anestésico local, ele fica nessa região aqui hipoecogênica, né? Que o som passa pelo líquido e não volta, né? Para o transdutor. Então fica uma área hipoecogênica e o nervo femoral isolado aqui. Esse era um paciente submetido a uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, tá? Bom, outras técnicas que podem ser feitas sobre regime ambulatorial. Bloqueio subaracnoide pode ser feito? Pode. Por quê? Porque é uma técnica simples, um curto tempo de latência que promove um bom relaxamento, utiliza-se um pequeno volume de anestésico local, pequena massa, custa muito barato, poucas incidências de náuseas e vômitos e pouco mórbido, tá certo? Problema, causa hipotensão arterial, óbvio, vai causar se você vai tratar, certo? Pode ter falha, pode gerar cefaleia, pode gerar síndrome radicular transitória e não tem analgesia pós-operatória, ou seja, você tem que fazer alguma outra coisa. Essa outra coisa seja outro bloqueio periférico ou uso de corticosteroides ou anti-inflamatórios não hormonais ou analgésicos comuns. Bom, a hipotensão vai depender do quanto você injetou, do nível que o bloqueio chegou, certo? Da posição do paciente depois, tá certo? E de bloqueios unilaterais, né? De se fazer um bloqueio em paciente com decúbito lateral e deixar esse paciente ficar com a RAC de um lado só, certo? Dependendo do anestésico que você utilizou. Mas essa hipotensão, ela é comum e normalmente facilmente revertida. Então não vejo como problema, certo? Agora, em relação a falhas e cefaleia, falha com a agulha 25G, ela é igual com a 27 e é menor que com a 29. E a cefaleia? É mais comum com a agulha mais grossa, 25, é igual com a 27, é maior que a 27 é igual com a 29. Portanto, a agulha de eleição em pacientes ambulatoriais é a agulha 27G. Certo? E a cefaleia a gente sabe que ela é mais incidente em pacientes até 50 anos. A partir disso, raramente você vai ter. A incidência cai à medida que o paciente vai ficando mais velho. Então esse bloqueio subaracnoide, ele pode ter falhas, né? Alguns fatores técnicos, né? Dependendo de quem faz, até inclusive, dependendo do seu treinamento, conforme você é menos treinado, falha mais, né? Mas essas falhas dependem de avaliação do paciente, anatômico, do tipo de agulha que você está usando, onde você funcionou, como você guardou o agente que você injetou, adequação da dose, da baricidade e do posicionamento em que o paciente ficou, né? Do paciente em relação à baricidade ou que você escolheu do seu anestésico. Por que falha? Veja, aqui com uma agulha de Whittaker, aqui está a dura mater e a aracnoide. A posição correta é que o orifício ultrapasse a dura mater. Se ele fica aqui, ó, metade para cá, existe o líquido cefalorraquidiano, ele vem para cá. Eu vou fazer uma aspiração positiva. Só que na hora que eu injetar, o anestésico vem para cá e vem para cá. Aí o que acontece? Falha. Certo? Então tem que ultrapassar totalmente. É óbvio que na hora que a gente está funcionando é difícil da gente saber. Mas isso é uma das causas de falha. Certo? Aqui é apenas para vocês saberem. É a mesma coisa. Então aqui, ó, né, eu vou aspirar, não vai acontecer nada. Aliás, o líquido vai vir para cá. Certo? Aí ele vai vir para cá, o anestésico local vai vir para cá. E se eu ficar com o orifício entre a dura mater e a subaracnoide, fica nesse espaço descrito como subdural, que é muito tênue, muito difícil da gente saber, mas que o líquido volta, só que ele não vem para cá, tá certo? Não chega nas raízes. Então, consequentemente, o anestésico falha também. Tá bom? São causas. Existem várias agulhas que a gente pode usar, tá? A mais utilizada é essa daqui, né? A agulha de Whittaker, tá certo? No passado, a gente usava muito essa daqui, que era a agulha de Quink, que era cortante. Em relação à incidência de cefaleia versus os tipos de agulha que a gente usa, se você pegar aqui a agulha 25 Quink, ó, 4%, 11%, 8%, 0,7% com a 27 já cai bastante.
certo? Só que com o Itacre, ó, 27G o Itacre, cai mais ainda, tá? Cai mais ainda. Então hoje o que a gente pensa em raquianestesia em regime ambulatorial é isso daqui, agulha 27G, para pacientes menores que 50 anos. Acima de 50 anos, você usa o que você quiser, tá bom? O que você quiser. Mas até 50 anos, por favor, o Itacre 27. Bom, essa é uma revisão sistemática publicada no British Journal em 2009. Ele avaliou, fez 3 grupos, tá? Desses 3, eu vou descrever 2 para vocês, basicamente. Utilizou em artroscopias de joelho diferentes doses de bupivacaína e colocou adjuvante. O adjuvante foi a morfina. O que ele fez? Ele usou doses de 3 a 15 miligramas, tá? Aí ele posicionou os pacientes durante e após a punção. Então, com doses de 10 a 15 miligramas, ele viu que aumentava demais o tempo de alta, não precisava fazer tudo isso. Com 5 miligramas e deixou o paciente em decúbito dorsal, de barriga para cima, falhou demais. Pouco. 3 a 8 miligramas e deixou o paciente em decúbito lateral por 15 minutos, do lado que ele ia operar, com anestésico hiperbárico, com o joelho para baixo. Portanto, as variáveis de recuperação foram 170 até 240 minutos. Isso aqui é para ter alta da recuperação pós-anestésica, tá? Com 7,5 miligramas, ó, acrescenta 40 minutos no tempo de alta quando comparado a 5 miligramas. Veja, 2,5 miligramas aumenta 40 minutos. Então, por que eu vou fazer 15 se eu posso fazer menos? Tá bom? Então, vamos começar a fazer as coisas pensando no que a gente está fazendo. As conclusões do estudo. Quando ele usou decúbito dorsal após a injeção e usou dose muito baixa, falhou demais. Quando ele usou decúbito lateral após a injeção com dose de 5 miligramas, as falhas já diminuíram. 5 miligramas para fazer artroscopia de joelho. Só que deixou o paciente em decúbito lateral. Quanto maior a dose, maior o tempo de alta, óbvio. Certo? Tá? Não teve significância estatística a incidência de falhas para as doses de 7,5 miligramas. Então, em 2009, esse autor aqui afirmou, por uma meta-análise feita em 2009, que 7,5 miligramas de bupivacaína hiperbárica é suficiente para fazer uma artroscopia de joelho, desde que você deixe o paciente por 15 minutos após a punção em decúbito lateral. Se deixar de barriga para cima, falha, mas se deixar para baixo, funciona. Na prática, funciona. Já fiz. Ó, quando utilizou fentanil ou morfina na RAC, quando usou fentanil de 10 a 25 microgramas, não teve diferença estatística. Aumentou a incidência de prurido, que a gente não quer, e hipotensão arterial e retenção muito pouco. Quando colocou morfina, aumentou o tempo da alta. Então, morfina em ambulatorial, não. Tá? Maior incidência de prurido, com necessidade de tratamento, e depressão respiratória dose dependente. É lógico, injetou dentro do sistema nervoso central. Vai ter mesmo. Se pernoita não é ambulatorial. Não, mas não tem o tipo 3. Então, mas aí você está prevendo internação. A gente entende o seguinte: se eu fizer morfina, esse paciente vai ficar internado. Tá, mas quando pernoita, pode. Pernoita não é ambulatorial. Certo? Se for ambulatorial, eu não vou usar morfina. Eu vou fazer outra coisa. Mas é que tem aqueles que só dormem e vão embora de manhã. Mas aí não é ambulatorial. Nos Estados Unidos seriam. Se no relógio desse menos de 23 horas. Tá bom? Bom, isso daqui, a lidocaína foi condenada, tá certo? Por causa de sintoma neurológico transitório, há 10, 20 anos atrás, quando se utilizava, tá certo? Só que isso estava relacionado a posição de litotomia, com hiperflexão de quadril, tá certo? Então, assim, hoje em dia, a busca é por um anestésico que tem uma duração tão curta quanto a lidocaína, ou até ela mesma, para que ela volte. Só que durando pouco, né? Então a gente teria que ter um novo anestésico. Tá certo? Hoje em dia a literatura foi muito firme, bateu muito forte em cima da lidocaína, e hoje tem gente até que eu conheço que usa. Tá certo? A lidocaína hiperbárica, né? A 5%. Então a recomendação para quem usa, o que é? Como ela é muito mais concentrada do que a bupivacaína, que é a 0,5%, certo? A gente deveria diluir a lidocaína no líquor, tá bom? Para fazer ela 2,5%. Só que você cai no problema médico legal de se utilizar. Então,
eu acho que a gente ainda tem que aguardar um pouquinho para tentar reestabelecer o uso da lidocaína em regime ambulatorial, uma vez que a literatura bate muito firme em cima dos problemas da lidocaína, como ela por si só provocando irritação na caldequina. Bom, peridural pode ser feito? Pode. Técnica boa, barata, bem executada, com boa analgesia residual, certo? Longa, problema, longa latência, tem que esperar um pouco mais, o relaxamento muscular é menor, dependendo do que você usa. Usa um volume maior, não provoca tanta náusea e vômito. Problema, perfurou dura mater, interna doente. É complicação, certo? Você vai tratar de alguma forma. Você pode aguardar para não fazer o blood patch imediatamente, tudo bem. Conduta particular de cada serviço ou de cada anestesiologista, sem problema algum. Mas perfurou, sai fora do regime ambulatorial. Tá? Então, como eu falei para vocês, planeje sua anestesia para que o paciente tenha um pós-operatório confortável. Tá? Combine as técnicas sempre. Se você não quiser ou não tiver habilidade para fazer o bloqueio, ou não tiver disponível o ultrassom para você fazer o seu bloqueio guiado, peça pelo menos para o cirurgião fazer a infiltração local na ferida operatória. Agora a gente tem que recuperar esse paciente, certo? Tem dois locais de recuperação do paciente no centro cirúrgico, a recuperação 1 e a recuperação 2. Tá? A recuperação 1 o primeiro estágio da recuperação acontece aonde? Na sala de operação, certo? Depois ele vai para o estágio 2 da recuperação, que é quando ele cria condições para ser transportado da sala de cirurgia para a sala de recuperação pós-operatória dentro do centro cirúrgico, sob vigilância do anestesiologista, certo? Depois ele passa para o estágio 3 da recuperação, aonde? Na sala de recuperação 2. Ele já está fora do centro cirúrgico. Ele está dentro da unidade ambulatorial, mas ele está fora do centro cirúrgico. Nessa hora, a gente já não vê mais o paciente. Né? Não estamos do lado dele. Eu posso ir lá fora ver, mas tem que sair do centro cirúrgico. Certo? Não está sob vigilância do anestesiologista. E o estágio 4, na residência. Descrevendo os estágios. Então, o estágio 1 ocorre na sala de operação. O paciente acorda. Responde aos comandos verbais, as vias aéreas estão desobstruídas, as funções hemodinâmicas e respiratórias estáveis e mantém a saturação periférica de oxigênio normal com ou sem oxigênio suplementar. Estágio 1, transporta o paciente. Estágio 2, o paciente tem que ficar acordado e alerta, dor controlada, frequência respiratória normal, aldoretic clínico 9 e 10, isso aqui eu gostaria de chamar a atenção depois de vocês. Mínima náusea ou vômito, mínima tontura ou sonolência, pressão e frequência cardíacas estáveis, complicações sem complicações cirúrgicas, saturação maior que 95% em ar ambiente, desligou o oxigênio do paciente, tosse e deglutição preservadas e vias aéreas livres. Então, o estágio 2 da recuperação é alcançado na sala de recuperação 1. O estágio 3, o paciente é apto a se levantar e andar sem ajuda, sem efeitos colaterais e realimentação instituída com sucesso. Então, o estágio 3 é obtido na sala de recuperação 2. Depois ele passa para o estágio 4. Estágio 4, nós vamos lá, demos alta hospitalar para o paciente. As orientações por escrito. Então, o paciente vai embora. Tá certo? Aí isso vai demandar mais tempo, porque ele vai eliminar todos os resíduos. Resíduo nenhum, porque minha anestesia eu não quero resíduo nenhum. Mas se você fez alguma coisa que ainda tem alguma coisinha, você não vai ver isso. Certo? Ele vai estar em casa. E aí esse paciente vai ter em casa as funções psicológicas psicomotoras normais, certo? Óbvio que você vai conversar com ele antes, mas lá na casa dele que ele vai chegar em casa, dorme mais um pouquinho, ficou lá, tá tranquilo em casa, certo? Então ele sai da unidade ambulatorial e vai para a sua residência. Então, para que a gente entenda, o estágio 1 da recuperação ocorre na sala de operação ou na sala de exame, certo? O estágio 2 ocorre na sala de recuperação 1, dentro da unidade ambulatorial, do centro cirúrgico, na verdade. Tá? O estágio 3 acontece na unidade ambulatorial da sala de recuperação 2. Pode acontecer o que a gente chama de fast track. O paciente sai da sala de operação, pula essa sala aqui e vai para a sala da unidade ambulatorial. Sai do centro cirúrgico. Exemplo, cirurgias oftalmológicas. De novo. Certo? Você faz uma fosectomia, uma anestesia por fosectomia no paciente, você não vai levar ele para a sala de recuperação no centro cirúrgico central. Não precisa. Leva ele para a sala de recuperação 2. Tá certo? Lá ele já vai imediatamente para quase se realimentar, receber os familiares, tá certo? E dali ele vai embora. Tá? Então ele pula isso.
Aqui é a mesma coisa. Tá bom? Só colocando aqui, em vez de unidade ambulatorial, centro cirúrgico. Agora, existem alguns testes, eu não coloquei todos aqui, que você poderia fazer para você diagnosticar que o paciente já recuperou a psicomotricidade normal dele. Tá? Só que esse teste deveria ser feito antes e depois da cirurgia. Então tem teste de reconhecer onde está a letra P, trocar dígito por símbolo, são vários. Hoje na literatura eles têm uma especificidade e sensibilidade muito baixa, então por isso e dificuldade de aplicação também. Você tem que fazer antes e depois. E a interpretação do resultado também é difícil. Então eles praticamente estão em desuso. Tá bom? Então, em relação aos critérios de alta, hoje no Brasil a gente segue escalas, scores e acaba pontuando o paciente em Alderete-Krulik, tá? Fora, até conversando com a doutora Beverly no último Congresso Paulista, eles não usam mais Alderete-Krulik, tá certo? Eles simplesmente observam o paciente, veem o paciente. Tá tudo bem com o senhor? Respirando direitinho? Você desligou o seu oxigênio? Você não está com dor? Você não está tossindo? Tá tudo bem? Né? Você não está vomitando? Tá tudo certo. Pode dar alta para o paciente. Porque é muito difícil você quantificar o que, na escala de Krulik, que ela diz, entre o que é 0, o que é 1, o que é 2. Tá? Então, eles já não pontuam mais, nós ainda pontuamos. Então, utilize, você pode lançar mão das escalas de pontuação. Tá bom? Eu acho até que serve como um documento médico legal. Você escrever lá, Alderete-Krulik 9 ou 10. Pronto. Dá alta para o seu paciente bonitinho. Mas, é só olhar, observar e certificar e ter certeza, como somos todos cuidadores dos pacientes, para saber que ele tem condições de receber alta. Tá certo? Quando você faz raquio peridural, lembrar que esse paciente tem que andar, a sensibilidade na região perineal tem que estar recuperada e por isso ele vai conseguir urinar espontaneamente. A única explicação, a única circunstância em que nós, pela anestesia, aguardamos a diurese espontânea do paciente. Sob anestesia geral não precisa. Tá bom? Em crianças, tem que esperar às vezes você nem espera a criança se realimentar, não dá tempo, tá certo? A criança começa a ficar agitada, que o pai quer ir embora, que você acaba até dando alta antes da criança restabelecer todos os seus critérios de alta certinho. Uma coisa importante só é aquilo que eu falei para vocês: se você entuba a criança, permanecer pelo menos 2 horas com a criança em observação, tá? Pelo menos no hospital. E se você fizer bloqueios periféricos, tá certo? Evita a retenção urinária que você tinha quando se fazia o bloqueio caudal em crianças, né? Aí você tinha que esperar a criança obrigatoriamente apresentar diurese espontânea, isso prolongava demais a alta das crianças. Então hoje em dia abandonou-se praticamente a peridural sacral ou caudal em regime ambulatorial por conta desse tempo de alta prolongada. E a analgesia, no seu planejamento? Hoje ela deve ser feita de forma multimodal, utilizando analgésicos, opioides, anti-inflamatórios não hormonais e corticosteroides, bloqueios ou pelo menos infiltração local da ferida, respeitando as peculiaridades de cada paciente. Então, nos atópicos, alérgicos, tal, você deixa os anti-inflamatórios não hormonais de lado. E o fluxograma? Então, como é que funciona? Esse paciente é avaliado pelo cirurgião, recebe as instruções por escrito do cirurgião, agenda a sua cirurgia, avaliação pré-anestésica, instruções do anestesista por escrito, admissão do paciente no momento da cirurgia, testes de avaliação da psicomotricidade você pode fazer ou não, hoje em dia a gente praticamente não faz, utiliza a medicação pré-anestésica ou não, fácil o procedimento, recuperação 1 do estágio 2, recuperação 2 do estágio 3 e alta. Muito obrigado. Perguntas? Já viu alguma referência assim? O que dá mais retenção urinária? Não precisa. Não precisa. Não escuta. O stream, não, é o pessoal que está em casa. Eles não escutam a pergunta. Pode falar. Eu repito. Sinergismo entre a morfina, eu sei que você não usa morfina. Nossa, tem que usar o microfone. Senão você faz a pergunta fora da aula para ele depois. Senão o pessoal lá não assiste. Não, então faz a pergunta. Ela está perguntando. A pergunta que eu repito, pode perguntar. Pode ser. O sinergismo é que aumenta a retenção urinária. Morfina sulfeita, morfina fenta. Qual que você acha? Dos dois opioides? Se o
usar os dois, se você usar uma dose baixíssima de bupivacaína e quiser associar um opioide de longa duração e um de curta duração, se você quiser associar fentanil com morfina, Na hack. cocaína, Na hack. qual que O que eu prefiro? não, qual que pelos seus que dá mais retenção urinária? Então, Fenta com morfina ou fenta com morfina? Entendi. Ela está perguntando, vou responder para o pessoal de casa. Ela está perguntando numa hack anestesia, se eu fizer morfina mais fentanil ou morfina mais sufentanil, qual que vai dar mais retenção urinária? É isso que você está perguntando? Bom, em primeiro lugar, aquilo que eu já te falei, morfina ambulatorial eu não faço, certo? Se eu tiver que fazer algum outro, se você parar para pensar na farmacologia, o sufentanil vai demorar mais, a sua duração é mais longa do que a do fentanil. Na hack, o fentanil dura de 2 a 4 horas. O sufentanil vai durar de 4 até 6 a 8 horas, certo? E a morfina vai ter uma duração de 24 horas nos dois casos. Então, se você parar para pensar, acredito eu que a pior associação em termos de retenção seria o sufentanil com a morfina, certo? Eu acho. Só pensa o seguinte, se você faz a bupivacaína, vamos pensar numa dose aí de 12, 13 miligramas, ela vai demorar de analgesia 3 horas, vai durar 2 horas e meia, 3 horas, certo? O sufentanil vai durar de 2 a 4 horas. Se ele durar 2 horas, ele está embutido dentro do efeito do anestésico local. Então, eu, particularmente, na minha experiência, não vejo motivo de se usar 2 opioides na hack associados ao anestésico local. Sei que em obstetrícia o pessoal usa muito, certo? Mas não é da minha prática. Não é da minha prática. Tá bom? Mas acho que em termos de em obstetrícia também a paciente vai estar sondada. Então você não vai ver a retenção urinária. Então, eu acho que se você for parar para pensar farmacologicamente, a retenção urinária com o sufentanil vai demorar mais do que com o fentanil. Mas acho que a morfina vai ser o principal vilão da história. Mais perguntas? Não? Não? Então, ó. Obrigado.